Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução do exercício de Química. Qual a massa em gramas de 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2? Primeiro, esse valor aqui, 1,2, porque ele está em notação científica, vezes 10 elevado a 24, é a mesma coisa da gente fazer o seguinte. Se eu pegar essa vírgula e eu jogar ela uma casa para a direita, a gente vai diminuir esse 24 aqui, ele vai virar 23, tá? Indo para a direita ele diminui, então vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23. Qual que é a importância de fazer isso, né? Porque o número de mols ele tem uma base 10 e ele tem um expoente, ele está elevado a 23, né? No caso, o número de mols a gente fala que é o seguinte, é 6 vezes 10 elevado a 23. Isso daqui é igual a 1 mol, tá? Então, eu deixei na mesma base, na base 10, e eu levei o expoente 23 para ficar igual ao número de mols e a gente poder fazer uma comparação mais fácil com ele, tá? Então, ficou 12 vezes 10 elevado a 23. No caso do CO2, qual que é a massa que eu tenho de uma molécula de CO2? Olha só, CO2, é só você fazer o seguinte, a massa do oxigênio é de 12 unidades de massa atômica, mas a massa do oxigênio é de 16 unidades de massa atômica. Como eu tenho esse número 2 pequenininho aqui embaixo do lado do oxigênio, significa que eu tenho duas vezes o átomo de oxigênio. Então eu vou pegar e vou multiplicar esse 16 por 2, tá? Porque eu tenho dois átomos de oxigênio dentro dessa molécula. E aí vai ficar 16 vezes 2 é igual a 44 unidades de massa atômica. Mais, aqui 44, já estou botando a resposta, ó. Aqui é 32 unidades de massa atômica, mais 12 unidades de massa atômica. 32 é 16 vezes 2, 32 mais 12, aí sim é 44 unidades de massa atômica. Isso daqui, pessoal, é a massa molecular. O que é massa molecular? É quanto de massa eu tenho na minha molécula, tá? Seria como se fosse o peso da sua molécula, tudo bem? Só que aí a gente estuda a massa molar, que é a massa que a gente tem ao invés de ser uma molécula, a massa em 1 mol dessa molécula. Como que eu chego na massa molar? Eu pego a minha massa molecular e multiplico por 1 mol. Só que sempre que você fizer isso, você pegar a sua massa molar e multiplicar por 1 mol, vai dar o mesmo valor, 44, só que a unidade ela vai sair de unidade de medida, não vai ser mais esse Uzinho aqui, e ele vai virar grama. Como a gente está tratando isso, essa unidade de massa em 1 mol, a gente fala que nós temos 44 gramas por mol. Tudo bem? Então, olha só, essa daqui, 44 gramas por mol, é a massa molar que a gente tem do CO2, do dióxido de carbono. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Qual é a massa em gramas? 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, moléculas de CO2, tem 44 gramas. Agora, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 vão ter quantas gramas? Bom, vai ser o dobro, né? Porque se eu dobrei o número de mols, de 6 eu passei para 12, então aqui o meu 44 ele também vai dobrar. De 44 gramas, a massa vai dobrar para 88, né? Então X vai ser igual a 88 gramas de CO2. É um exercício fácil, que dava para fazer de cara, assim. Só que você tem que analisar algumas coisas. Não confunda a massa molecular com massa molar, tá bom? Tem exercícios que te pedem para fazer massa molecular. Tem exercícios que te pedem para falar sobre massa molar. Nesse caso, ele não pediu nem uma coisa nem a outra. O que ele falou? Qual é a massa em gramas? Só que quando ele está te pedindo massa em gramas
e você parte de uma molécula, você tem que pensar assim, pô, é uma massa molar, porque só a massa molar que é medida em gramas. Só que a gente fala em gramas por mol. Se eu sei que em 1 mol, olha só, em 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas, aí você tem que pensar, mas o que é 1 mol? 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, esse número de moléculas aí é igual a 44 gramas. Se eu pesar todas elas, tem 44 gramas. Só que o exercício vem e me fala que ele não tem 1 mol. Ele tem 1,2 vezes 10 elevado a 24. Ou seja, o exercício vem e fala para a gente que ele tem 12 vezes 10 elevado a 24. A 23, agora que eu transformei em 12, né? Elevado a 23. E ele pergunta qual que é a massa em gramas. É bem fácil, é só fazer uma regrinha de 3. Só que você tem que saber analisar isso para poder montar a sua regrinha de 3, descobrir aí que dariam 88 gramas de CO2, beleza? O exercício não é complexo, mas pode confundir muita gente, tá? Então, tome cuidado aí com a forma com que o exercício pode estar te perguntando. Pode parecer estranha para quem está começando a estudar essa matéria, mas quem já tem um tempinho aí estudando massas molares não cai no exercício desse, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, da resolução deste exercício. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aí no botão de inscrever-se, pois assim você estará inscrito no canal e poderá receber os nossos novos conteúdos. Caso você queira receber o conteúdo logo quando ele é lançado, após se inscrever no canal, ative o sininho, pois assim você receberá todos os nossos conteúdos sempre que a gente lançar um vídeo novo. E deixe um gostei no vídeo caso tenha gostado, porque isso ajuda na divulgação deste vídeo e ajuda também um pouquinho no crescimento do canal, beleza? É isso daí, pessoal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.